Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Boa noite a todos os treinadores, professores, preparadores físicos, estudantes, fisioterapeutas. Estamos começando nosso episódio 2, tá? Nosso episódio 2 do Kowalski 2.0 e do nosso tema específico do episódio 2, que será a estrutura precede o movimento. A estrutura precede o movimento, né? Então, para quem não que está recebendo pela primeira vez essa live, esse stories, né? Esse é o episódio 2, né? Do Kowalski 2.0. Acredito que serão temas short lives, em torno de 30 a 45 minutos, né? Dessa temática aí, buscando raciocínios e hiperlinks, né? Sobre temas específicos, né? Quem perdeu o primeiro episódio está salvo no meu feed e também no meu canal do YouTube, Kessler Performance, sobre, cara, primeiro episódio vale umas 4 pós-graduações no mínimo, né? Eu expliquei, obviamente, em 45 minutos, o porquê a ação excêntrica embasa a base teórica da ação isométrica, ponto. Tá? Agora, hoje, esse tema aqui, e o pinguim, né? Para quem não sabe, o Kowalski é o pinguim faz tudo, né? Do Madagascar, né? Então, o capitão, o chefe, dá uma tarefa e o Kowalski lá, com toda a sua loucura, com toda a sua com sua competência, vai lá, né? E tenta resolver. Então, esse tema de hoje, a estrutura precede o movimento, olha, isso daria umas 4 aulas no mínimo, de 2 a 3 horas dentro das mentorias para explicar. Então eu vou deixar algumas ideias fantásticas para vocês, principalmente quando a tarefa é dada, né? Tipo, diga algo inteligente, Kowalski. Então vamos lá. Primeira coisa que acontece em estrutura precede o movimento são vieses que nós temos, nós seres humanos, né? Então, o primeiro viés que nós temos é um viés cognitivo. Eu, né, brigo todo dia para isso. E eu vou contar uma história daqui a pouco, de 2012. Eu, literalmente, brigo com o viés cognitivo. Algumas pessoas chamam isso de falsa humildade, né? Outras chamam de arrogância, né? Mas na verdade é uma briga diária, né? Que é o efeito Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger. Que nada mais é do que um viés cognitivo que nos fala o quê? Normalmente nós temos uma baixa a média competência sobre algum conhecimento e nós superestimamos nossas habilidades e capacidades. Ou seja, vamos lá, vamos traduzir. Eu estudei 5 artigos sobre um tema, eu fui num curso que abordou esse tema e eu decido, eu tenho uma baixa média competência em relação a esse tema, uma baixa média competência em relação a esse tema, e eu decido simplesmente que eu sou especialista nisso, né? Isso é o efeito, é um viés cognitivo, né? Isso é o efeito Dunning-Kruger, que na verdade, nos paralisa e nos cria um viés de confirmação. Olha só, então eu saí do viés cognitivo e fui para o viés de confirmação, que é o que é? Que nós buscamos informações que corroboram ou confirmam o que eu acho que está certo. E isso é altamente problemático para ganhar dinheiro. Por quê? Porque hoje o mercado está gigante, todo mundo busca saúde e performance, tem o mercado da lesão, reabilitação, mercado da hipertrofia, fitness, condicionamento, e o mercado
de esportes performance, amador e profissional. E eu transito pelos três. E por que esse mercado é fantástico? Que tudo isso vai chegar na estrutura precede o movimento. E como o mercado nos leva para onde para ele gera mais dinheiro no momento. Então, nós temos informações demasiadas, né? E normalmente essas informações são concentradas em alguns temas específicos. E esses temas nós escolhemos seguir o que confirma ou reitera ou reafirma nossas convicções. Então a gente não busca, nós não buscamos ampliar ou ir atrás de informações que vão contra as nossas concepções, né, os nossos modos de planejamento de treinamentos. Então isso aí é um consenso, tá tudo certo. Então agora deixa eu mostrar como algumas decisões elas nos levam, depois de 3, 5, 10 anos, a uma mudança de carreira gigantesca. Isso vale para qualquer um. E isso deu muito certo comigo. Além de os riscos assumidos foram só meus, né? E eu acredito que eu estou hoje fazendo o Kowalski 2.0, episódio 2. Acabei de lançar o episódio 3, que é fantástico o episódio 3. O episódio 3 vale... hoje eu estou acompanhando as redes sociais faz algum tempo já, umas semanas, e a palavra mecanotransdução, que não aparecia em nenhum lugar, todos os grandes pesquisadores do mundo falam. E eu falo há 2, 3 anos, né? Então, a live 3, episódio 3, será mecanotransdução, né? O caminho para a super adaptação positiva. E aí também vou traçar alguns resumos para vocês, para auxiliar vocês nos entendimentos teórico-práticos. Então, olha só, 2012 eu tinha uma opção de carreira. 2012 eu tinha uma opção de carreira, né? Era a época de Facebook começando, né? O celular estava saindo do Nokia lá para um celular um pouquinho que mandava áudio. A gente tinha o Skype para fazer chamadas online, era isso que tinha, né? A pandemia não tinha nem... A pandemia foi só 6, 7, 8 anos depois, ou seja, todo esse mercado online não existia o Skype, celulares melhorando um pouquinho para mandar áudio, né? E não tinha reuniões online, toda a parte. O Skype era muito mais conversa privada do que o Zoom e o Google Meet para reuniões, tá? Então, era tudo muito difícil, né? Não tinha essas informações hoje. Hoje tu abrir o Instagram e começar a procurar cursos de reabilitação. Vai abrindo cursos do mundo inteiro. O Instagram vai entregar, tá? Online e presencial. Cursos para hipertrofia, cursos para esporte performance. Aquele tempo não tinha. Tu tinha que ir atrás de alguns treinadores e professores de alto rendimento, falar com eles e buscar recomendações. Então, basicamente, o que eu fiz em 2012? Eu tomei uma decisão arriscadíssima. Por quê? Eu decidi ir na fonte. Por que eu ia na fonte? Porque eu não queria ficar refém das opiniões de algumas pessoas que tinham vieses cognitivos e também vieses de confirmação. Então eu não queria ir para Porto Alegre, para São Paulo e no Rio escutar alguém, né, falar sobre um conhecimento, né, como hoje acontece, não tem problema nenhum, eles estão defendendo os seus conhecimentos, os seus métodos, né, e ficar restrito àquela ideia. Eu preferia ir na fonte. Então eu fiz uma pesquisa, né, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, onde seriam os locais no mundo que eu poderia estudar lesão, hipertrofia, performance. E dentro da lesão, hipertrofia, performance estava o boom do grande funcional, né?
que entraria hoje na lesão e também na performance, né? Só que tinha um grande detalhe. Ao invés de eu gastar 500 a R$1.000 num curso no Brasil, em qualquer desses cursos de formação que tem, eu ia gastar 4 a 5 mil dólares por curso nos Estados Unidos. E eu tive que decidir. Foi minha opção. E graças a Deus, ela foi a certa. Por quê? Porque eu fui na fonte. Eu fui na fonte e continuo indo na fonte. Quando eu decido estudar algo, da mesma forma, quando eu falo sobre um tema, né, eu falo sobre tendão, eu falo sobre mecanotransdução, eu falo sobre estrutura precede o movimento, eu falo sobre sistema biológico funcional, eu falo sobre sistema de bloco, eu falo sobre sistema dinâmico complexo, eu estudei com os criadores. Eu fui na Rússia estudar bloco, Estados Unidos estudar reabilitação de lesão para tendão, na Europa estudar cadeia muscular, na Alemanha, e estudei com o criador do sistema dinâmico complexo, o principal, desculpe, né? Não é dele, é o principal referencial e o top 1 do mundo do sistema biológico funcional. Ponto. O que isso me traz? Me traz uma base teórica que é, na verdade, o que vocês odeiam. O professor odeia base teórica. Odeia. Por quê? Porque é cansativa, é chata, é reflexiva, ela tem vieses, né? Ela tem diferentes pontos de vistas, normalmente tem similaridades, mas grandes correções de rota nos raciocínios, né? Isso e todo mundo consegue argumentar com bases teóricas, né, de plausibilidade biológica os seus temas, e aí abre uma lacuna, né? Vou dar um exemplo sobre tendão, né? Eu estou numa segunda turma agora de Isometric, que está mais ampliada em relação à primeira, em que eu saí de um número X de análise de tendão e quintupliquei no mínimo os estudos sobre um tema específico, né? Para ter mais visão sobre esse tema. Isso é muito difícil, porque isso leva o quê? Meses. E a galera não quer. O que a galera quer? Olha só. A galera quer cursos de exercícios, de métodos, de meios. Tem algum problema de cursos de meios e de métodos? Não tem. Só que isso é o movimento. E qual é o tema do episódio 2 do Kowalski 2.0? Que a estrutura precede o movimento. E aí vocês podem falar, professor, o senhor está inventando. Ninguém fala disso. Ninguém fala. Eu vou provar que todos os métodos falam isso. Só que eles falam um pouco. Eles deixam escondido. Todos os sistemas de treinamento, as 3 principais periodizações modernas, falam que a estrutura precede o movimento. Mas professor, eu fui fazer o curso tal e o cara só passou o movimento. Cara, isso é uma opção do cara. É mais legal mostrar meio e método. Por quê? Porque eu mostro isso em 2 dias. Agora, ensinar ao quê? A programar, a periodizar. E tem outra briga. A periodização não existe. Não. A periodização que vocês acham não existe. O que existe é um modelo, uma concepção que todos os modelos usam. E eu vou provar para vocês agora. O que na verdade, a galera fala que periodização é rígida. Na verdade, a periodização ela é flexível. Por quê? Porque a ideia da concepção ela tem que ser seguida. E só existe normalmente uma ideia. Eu começo pela força neural e vou terminar com a força coordenativa amparada no sistema energético. Porra, mas isso é sistema dinâmico complexo? Sim. Essa é a ordem. Isso está em qualquer modelo de periodização. Uma concepção. Eu começo pela estrutura e termino pelo movimento. Olha só. E o que é que a pessoa confunde? Ela confunde que as programações, né, que elas querem copia-cola. Elas querem me entrega um modelo de exercício para tal. Não existe um modelo de exercício. Sabe por quê? Porque a programação é única e individual. Por isso é tão difícil montar programação para equipe coletiva. O cara que consegue montar e
dentro de uma base, conseguir dar estímulos específicos dentro de um controle de dados de carga interna e externa de cada um, é o fenômeno. Então o que acontece? A periodização é um reflexo de uma concepção que todos os sistemas seguem, eu vou falar daqui a pouco, e as programações são individuais. Porém, os cursos não ensinam isso. O que eles ensinam? Vamos lá e vamos fazer exercício, que é um meio, um método para aplicar. Agora, por que tão difícil? Hoje eu tenho mentorias de 4 meses preparatórios para um fim de semana de preparação. Tá? Desculpe, um fim de semana presencial. E eu ainda acho pouco, sabe por quê? Porque eu consigo chegar nos 2 dias presenciais, que seriam vivência de programação. E eu chego e falo, agora galera, vocês tiveram 4 meses de preparação, com toda a ordem de adaptação, metodologia, variáveis, meios de organizar a sequência adaptativa. Vamos agora, e eu repasso a parte prática, agora vocês vão montar, e eles têm dificuldade, por quê? Porque são horas e horas de bases teóricas, e a gente precisa ter o domínio delas. Então o que acontece? Olha só que fantástico. Eu falei, e é o tema, que a estrutura precede o movimento. Vamos falar do bloco do Verkhoshansky, bloco A, bloco B, bloco C. O que é o bloco A? Estrutura. Força neural, força hipertrófica. O que é o bloco B? Conversão para movimento. Que tipo de movimento? Específico, explosivo, coordenativo, reativo. E o que é o bloco C? Manutenção do que eu fiz no bloco A e no bloco B. Tudo certo? Sim. Vamos para o sistema dinâmico complexo. O que vem antes da fase coordenativa reativa específica baseado no gesto motor da modalidade, chamado exercício intermuscular. O que vem? Vem uma fase isométrica, neural, em comprimento ótimo, chamado de fase intramuscular. E você sabia que antes dessa fase intramuscular tem a fase geral adaptativa de força e hipertrofia? Ou seja, é um modelo que só adaptou a forma de fazer a força neural para isometrias, e eu concordo 100% com isso. Não quer dizer que fazer neural dinâmico não vai adaptar, vai, mas tem que ter cuidado. E buscou movimentos de transferência para o gesto motor, baseado em formas mais coordenativas específicas do próprio gesto motor, ao invés de adaptar com movimentos gerais, buscar movimentos específicos e especiais. Ponto. E o sistema biológico funcional é o mesmo. Então, o que acontece? É muito difícil nós não termos uma ampla e expandida, e uma coisa que eu sempre faço. Eu busco todas as informações que confirmam o que eu quero e vou atrás do que diz o oposto. E aí eu sento e começo a ver. Cara, eu concordo com isso? Aonde são os argumentos? E aí eu começo a comparar. E normalmente quando eu explico sobre mecanismos de ganho de hipertrofia, eu cito os 3. Olha só, eu cito mecanotransdução, eu cito lesão tecidual, eu cito estresse metabólico. Por que eu cito os 3? Porque os 3 geram hipertrofia. Mas eu tenho que explicar qual deles tem o custo-benefício melhor e qual seria o momento de aplicar cada um deles, qual seria o risco de gerar uma adaptação que parte de uma lesão para gerar hipertrofia e qual seria o benefício de fazer uma adaptação que gera imediatamente as cascatas anabólicas e que não passa pelo processo lesivo. Aí eu explico, mas eu preciso dominar as 3 vias moleculares adaptativas. Dito isso, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: os maiores especialistas do mundo em
prevenção de lesão. A gente pode chamar de controle de carga. E aí tem uma lista gigante. Tim Gabbett, australiano. Os italianos Marcorà e Franco Impellizieri. Impellizieri eu considero o top de todos. A escola norueguesa da Mathisen. A escola americana canadense do Edwards. E é que a gente tem que achar o principal artigo, né? E marcar isso como um ponto. Então, provavelmente antes disso não existia essa ideia corroborada, né? O Impellizieri e o Marcorà já estudam fadiga como ponto estratégico de treinamento para qualquer coisa, para tendão, para musculatura e para esporte performance desde a década de 90 a 2000. Só que em 2017, o Edwards largou um paradoxo, um paradigma, uma teoria, vocês podem chamar como vocês quiserem, sobre o retardo da fadiga mecânica. E aí, o que é o mais fantástico? Que todo mundo é especialista em metabolismo, né? Em condicionamento, né? Em melhorar as variáveis, as capacidades metabólicas, mas ninguém consegue entender a fundo as variáveis mecânicas, músculo-tendão. Então o que hoje o Impellizieri fala, 2024, e se vocês procurarem em qualquer lugar, em qualquer pesquisa avançada, o que ele vai falar? O ponto nós estamos focando na variável errada de performance, de hipertrofia e de reabilitação. Nós estamos focando no movimento. O movimento é a finalização. Nós não podemos focar no movimento simplesmente como movimento e gerar uma sustentação de performance, porque o movimento é a otimização, é a finalização, é a variabilidade, é o ganho de maestria técnica coordenativa, ou seja, ele é indispensável para criar uma progressão completa, porém ele não se autossustenta pelo próprio movimento. E o sistema dinâmico complexo fala isso. A ampliação da variabilidade coordenativa positiva depende do aprofundamento dos atratores. Ou seja, o que ele falou? Eu só posso pensar em movimento se a minha músculo-tendão está cada vez mais estável, ou seja, a estrutura precisa sustentar o movimento. Então, o que hoje o mundo está procurando? E não é fácil. Estratégias de que o treino de alta performance está cada vez mais intenso e cada vez mais volumoso no próprio treino, porque eu preciso ampliar as capacidades integradas. Então, uma pessoa que não tem tanta capacidade para treinar e os eventos estão com pouco tempo de recuperação. Então, o que todo mundo foca? Vamos ampliar a capacidade metabólica de sustentação dessa pessoa. Está errado ampliar as bases metabólicas? Não está errado. É importante. Só que isso todo mundo faz. Todo mundo amplia as capacidades metabólicas. É muito fácil. Capacidade aeróbica, capacidade anaeróbica. Agora, o que acontece? Por que a gente continua com um problema gravíssimo de em esportes performance e reabilitação de lesão? Por quê? Porque o foco está errado. O foco está em retardar a fadiga metabólica através de quê? Através da ampliação da tolerância do tecido músculo-tendino específico. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver um tecido músculo-tendíneo muito tolerante ao movimento, ele fadiga menos, ele se desgasta menos. Cara, para mim isso é tão óbvio. E se a gente conversar, sentar numa mesa com alguém que ministra cursos de complexidade e falar, cara, tu já percebeu que a estrutura ancora o movimento que tu preconiza como variabilidade? Ah, sim. Tá, então por que tu não bate na tecla que
precisa se integrar sempre estrutura e movimento e para de focar no movimento em si como solução dos problemas e foca o movimento como finalização da programação, enquanto o que vai ancorar e sustentar a progressão de treinabilidade é uma superestrutura ou um atrator, como o sistema dinâmico complexo chama, que vai economizar energia e deixar o movimento mais eficiente a cada contração muscular. Então, na verdade, a maioria das coisas são indiretas, né? A gente não pode ir para porrada, né? A gente não pode querer e entender um sistema integrado, né, que tem o sistema nervoso central, tem o sistema periférico, né, que é chamado top-down, bottom-up, que eles têm que modular, e principalmente as estruturas que geram movimento, que trabalham em sincronia entre articulação, tecido muscular, tendíneo e miofascial, que transmite força em cadeia muscular, eles precisam estar intactos. E essa estabilidade, ela tem que ser treinada. Ou seja, novamente, nós voltamos para a frase que o Kowalski fala com maestria, que a estrutura precede o movimento. E aí, qual é o único caminho para nós finalizarmos a nossa short live? Ó, já estou quase 30 minutos. A nossa short live de hoje. Qual é o único caminho? Entender a programação completa. Isso não é fácil. Sabe por quê? Porque se eu chegar num curso e o meu foco for programar algo e simplesmente ir para o movimento, todo mundo vai entender que essa programação e eu sair fazendo ela dia a dia vai solucionar os nossos problemas. Ou seja, não vai. Até porque o corpo é integrado, então nós temos o movimento que só é eficiente e econômico através de uma ancoragem estrutural, tendínea normalmente, que é estável, ou seja, a ampliação da variabilidade positiva do movimento depende da ancoragem estável profunda das articulações, que é chamado atratores. Por isso que não tem como nós visualizarmos e separarmos teoria e prática. Então, a teoria é o que nos ensina a programar e entender em gerar bases estruturais para, então, através dos movimentos, e aí tem que entender sistema energético, tem que entender programação, tem que entender estímulo-recuperação, tem que entender a teoria do Bannister, tem que entender o paradoxo fitness-fadigue, tem que entender a curva de supercompensação, tem que distribuir os estímulos de maneira coerente, tudo isso tem que entender. Mas isso é mais fácil, né? Isso é mais fácil. O mais difícil é organizar o raciocínio completo através de uma programação e, infelizmente, né, ou felizmente, né, nós precisamos de bases teóricas. Nós precisamos de bases teóricas. Por quê? Porque a gente acha que os estudos que fazem aplicações práticas, que é a ciência prática, que concluiu ou encontrou uma informação relevante, tipo, ela encontrou uma informação naquele público-alvo, com aquele protocolo, com aquele design de aplicação, encontrou, né, foi discutido e explicado no referencial teórico o porquê desses resultados, e a gente pega aquela ideia e acha que ela vai solucionar os nossos problemas. Provavelmente aquela ideia ela é muito específica para aquele público-alvo. E aí a gente volta para onde? Aonde é o nosso o nosso ponto seguro, o nosso porto seguro.
as bases teóricas sólidas que nos oportunizam ler um artigo, ler os referenciais, ler um livro, escutar uma palestra, escutar um curso, ir num congresso e ter capacidade, que isso é chamado de plausibilidade biológica, de escutar os argumentos e falar assim, ele está indo para uma argumentação que defende tal adaptação para tal público-alvo, mas será que para o meu público-alvo isso aí vai dar certo? E aí a gente precisa de bases teóricas, e eu sempre falo, dominar a curva comprimento-tensão e a curva força-velocidade, só essas duas, curva comprimento-tensão, né? Fibra encurtada, alongada em comprimento ótimo. E curva força-velocidade, ação concêntrica rápida e lenta, ação excêntrica rápida e lenta, ponto. Se vocês entenderem essas duas coisas, vocês com certeza montam qualquer tipo de programa e argumentam o porquê estão fazendo aquele tipo de programação prática para aquele público-alvo, aquele cliente específico de lesão, de hipertrofia, fitness, condicionamento e esportes performance amador e profissional. Por quê? Porque a teoria básica, ela não mudou. O que mudou foi a visão de aplicação prática e a interpretação da teoria, plausibilidade biológica, e dessa forma se criou novos caminhos de programações que provavelmente, se a gente for atrás, já foram aplicados na década de 70, 80, 90, 2000, só que a gente não sabe, né? Nada se cria, galera, tá? Nada se cria. Nenhum fenômeno muito novo já não está descrito na literatura entre a década de 60, 70, 80 e 90. Só ele é reestudado, reescrito e reinterpretado. Ou seja, muda-se os argumentos, mas a base de teoria científica continua a mesma, ok? Quero deixar o convite para vocês, né? Já coloquei no meu feed, antes de entrar na live, nosso episódio 3, né? O episódio 3 eu vou falar de mecanotransdução, né? O Kowalski largou uma informação, né? Esse pinguim é muito safado, né? Olha a informação que ele largou. Largou o seguinte, ó. Mecanotransdução. O caminho para a superadaptação positiva. Será que é só isso, né? Vamos debater isso no próximo episódio, episódio 3. Provavelmente terça ou quarta-feira. Tá bom? Fiquem ligados no meu feed. Fiquem ligados no meu stories. Que eu aviso vocês quando nós teremos mais uma short live analisando temas fundamentais em esportes, performance, treinamento, hipertrofia e reabilitação. Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima.